Olá, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui ao canal. Se ainda não me conhecem, o meu nome é Jéssica e aqui pelo meu canal do YouTube temos muitos vídeos sobre livros, o que vocês encontram em quase todo o lado nas minhas redes sociais. Mas também tenho alguns vlogs, portanto, enjoy, caso sejam novos. Se já estão habituados ao meu conteúdo, hoje trago o wrap-up do mês de maio e de junho. Falhei outra vez no mês de maio porque, mais uma vez, não eram assim muitas leituras, então não achei necessário fazer um vídeo pequenino para vocês. E quando é pequenino, vocês têm diretamente no meu TikTok logo no mês. Mas para trazer aqui para o YouTube, quando é pequenino, eu prefiro juntar logo 2 meses, o que é o caso de maio e de junho, e foi também março e abril. E temos estes livrinhos para falar convosco. São poucos, mas também são grandes. E olhem, um pequeno desabafo. Eu sinto que estou aqui numa roller coaster de reading slumps que não são justificáveis, sabem? Sinto que estou a entrar, sair, de reading slumps e quero recuperar e do nada estou a entrar na outra. Arranjo maneira de sair da reading slump e volto a entrar noutra e não dá. Portanto, arranjem-me dicas, arranjem-me sugestões, livros incríveis para eu não entrar num reading slump. E vocês já vão perceber porque eu vou falar disto do reading slump. Vamos começar então com as leituras de maio. Mas que livro é esse preto em cima, com corações? Isto é a minha capinha não, a minha bolsinha, onde eu transporto os meus livrinhos, principalmente os ingleses, porque só cabem os ingleses. Então, transporto aqui os meus livrinhos. Leitura atual é da Love Hypothesis. E transporto na Kindle. E também tenho canetas, porque eu tenho aqui uma kit de sublinhar o livro, né? Mas pronto, a minha bolsinha. Feita por mim. Vocês podem comprar a vossa no Fairy Dust. Assim, um early coisa. Early access, que se diz. Early access. Pronto. Primeiro lido de maio foi Quando os Rios Cruzam, da nossa querida Rita da Nova. Este foi livro do mês de maio do podcast Surtos Literários. Eu ainda tenho aqui tudo e mais alguma coisa. Tenho um lenço, porque eu estava à espera de chorar e a Rita não me fez chorar neste. Tenho aqui o postal e tenho o Polaroid que ela deu na sessão de autógrafos e o marcador. Então está tudo e mais alguma coisa aqui. Sobre o livro. Calma. Sobre o livro. Gostei bastante deste livro. Já tinha saudades da escrita da Rita. E para quem vai ou só agora está a conhecer a escrita da Rita, eu recomendo muito, e pessoalmente, isto é uma opinião pessoal, sabem, tipo, vocês fazem o que vocês quiserem, mas eu recomendo muito vocês lerem primeiro As Coisas que Faltam, que foi o romance de estreia da Rita, e depois avançarem para Quando os Rios se Cruzam. E porquê? Não há uma obrigação, percebem? Não é porque têm que ler este e depois agora. Não. Mas se vocês quiserem, e olhem o que eu vos digo, é sagrado, gente, isto é sagrado. Se vocês quiserem notar a evolução na escrita da Rita, por favor, façam esta ordem que eu vos mencionei, porque vocês vão de facto notar bastante o crescimento e a evolução na escrita da Rita. E um plus, se vocês lerem primeiro As Coisas que Faltam e depois lerem este, vocês vão conseguir apanhar um easter egg ali posto meio que sem querer, mas que é incrível, então recomendo muito. Adorei esta viagem a Turim, adorei todos os tópicos que foram mencionados. Mais uma vez tivemos aqui as conversas sobre as mães e já é um assunto recorrente nos livros da Rita e eu adoro muito. E não fica por aqui, porque eu tenho que partilhar isto convosco. Não sei se já partilhei isto convosco em algum vídeo, mas eu fui apresentar este livro à FNAC com a Rita, entrevistar entre aspas a Rita, e foi muito, muito engraçado. Adorei estar naquela conversa, foi muito melhor do que eu esperava e superou todas as minhas expectativas. E I can't wait pelo terceiro. E Rita, se estiveres a ver isto, tens que me fazer chorar, ok? Depois, ainda em maio, acabámos Fourth Wing. Eu ainda tenho aqui o meu bookmark na página 299, porque eu ainda estou a sublinhá-lo, porque eu andei aqui entre físico e Kindle, porque capa dura não era o melhor para ler em viagens ou à noite, então o Kindle serve para isso mesmo, sabem? E o que é que eu tenho a dizer isto? O que é que eu tenho a dizer sobre Fourth
Wing. Tum, tum, tum. Esse foi o momento em que a Rita olhou para mim, tipo, ela está a scroll e... Vais falar mal? Então, opa, vamos. Sobre Fourth Wing. Eu ao da Rita da Nova dei 4 estrelas. Sobre Fourth Wing, dei 4 estrelas também. Eu gostei bastante desta fantasia. É uma fantasia mais elaborada, muito mais do que Caraval, que foi a minha última fantasia que eu li, mas ainda assim gostei bastante. Gostei ainda mais do aspecto dos dragões do que eu estava à espera ou imaginaria que iria gostar. Odiámos o Dane. Amamos o Xaden. Mas o que é que eu tenho a dizer? Adorei a escrita. Gostei do plot. Apesar de que eu adivinhei o plot final. Não sei como, porque eu vou-vos contar um bocadinho sobre a história de como é que eu acabei o livro. Estava nesta cama a ler, sabem? A Rita estava a jogar. E eu estava a ler de boas, não é? Já era para aí meia-noite, 1 da manhã. Estava a ler. Rita, por acaso há a possibilidade desta ou desta personagem aparecerem de volta? Não sei do que é que estás a falar. Não há possibilidade nenhuma, blá 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 blá. Ok, Jéssica, continua a ler. Adormece, não sei por quanto tempo é que eu adormeci. Acordei porque a Rita chamou por mim. Continuei a ler, acabei o livro e eu... então não havia possibilidades disto acontecer? Como assim? Eu adivinhei o plot, gente. Adivinhei o plot. Se fiquei curiosa para ir para o segundo, fiquei... Os cães da vizinha estão a dar-lhe muito, portanto vamos ter que lidar. Fiquei curiosa para ir para o segundo, mas ao mesmo tempo não percebi o hype que toda a gente fala, sabem? Porque é um livro de fantasia bom, sim, mas não é nada para ir além. Ou, calma, não me ataquem já, isso também pode ter sido influência do facto de eu ter feito muitas pausas a ler este livro. Eu acho que se eu lesse tudo seguido, de facto iria entender todo o hype e iria vibrar muito mais com o livro do que eu vibrei. Mas tendo em conta que eu comecei a ler este livro em março e acabei em maio, devido a tantas pausas e livros que apareceram no meio porque iriam ser leituras obrigatórias, acabei por fazer muitas pausas e isso pode ter afetado a minha perspectiva em relação ao livro. Mas recomendo, se vocês gostarem de fantasia ou romantasy, recomendo bastante. Imaginem, a Rita não era uma leitora assim do outro mundo e ela leu este e adorou e ela dá-lhe o hype, percebem? Acho que vai depender muito de cada pessoa. Mas recomendo. Ainda em maio, no último dia, tenho Género Queer e este livro não tem nem rating nem review. Porquê? Porque é uma autobiografia e agora nesta altura entramos meio que na altura das biografias. Mas o que é que eu posso dizer sobre este livro? É uma leitura rápida, porque lá está, é uma novela gráfica em estilo autobiográfico. Eu, pessoalmente, não sabia que ele era autobiográfico até começar a ler e perceber. Pensava mesmo que era só uma novela gráfica, sabem? Mas fala de assuntos muito importantes e fala sobre assuntos que se calhar nós não pensamos no nosso dia-a-dia, porque nós sabemos nos pôr nos pés ou no lugar da outra pessoa quando temos problemas em comum, mas em assuntos como o que está lá a mais ou o que devia estar lá e não está, e toda esta identidade de género, não somos capazes porque não é algo que nós sintemos, sabem? Então este livro consegue transmitir tudo isso e toda essa informação de uma forma muito boa. Eu já disse isto mais que uma vez, que foi, se nós não conseguimos adquirir a informação de uma forma mais séria, entre aspas, pelo menos que façamos com os livros, que vai de uma forma mais leve, mas é sempre coeso e é sempre entregue de uma forma mais simples. Eu acho que às vezes estas informações precisam ser da forma mais simples possível e não com, sei lá, números, estatísticas e casos dramáticos, sabem? Posso estar um bocado errada, mas acho que os livros são uma ótima maneira de entregar a informação de uma forma simples, mas coesa.
Depois, ainda nas autobiografias, eu finalmente acabei a do Matthew. Para quem me acompanha por aqui sabe que eu já comecei há bastante tempo. Agora em julho ia fazer literalmente 1 ano desde que eu comecei. Eu lia toda aqui no meu Kindle, mas é um livro que eu quero muito ter a minha cópia física. E o que é que eu tenho a dizer sobre este livro? Mais uma vez, sem review e sem avaliação, mas tenho-vos a dizer que foi uma experiência um bocado turbulenta, foi uma montanha russa de emoções totalmente, porque a minha experiência foi muito marcada por aquele momento em outubro em que ele falece, porque a minha experiência de julho a outubro foi uma, e de outubro até hoje foi outra totalmente diferente. Eu acredito que se o que aconteceu em outubro não tivesse acontecido, eu já teria acabado o livro. O que aconteceu foi, mal comecei o livro, lia bastante e sempre que tinha viagens era esse o livro que eu levava no Kindle para ler em viagem. E a leitura estava a acontecer de uma forma bastante rápida e boa, sabem? Estava a ser uma experiência boa. Não que agora eu olho para trás e tenha visto uma experiência má, não. Mas obviamente que ali em outubro, quando ele morre, a experiência de leitura fica totalmente diferente. Porque passamos a ler sobre a vida de alguém que estava vivo há uma semana atrás para uma pessoa que morreu há uma semana atrás, sabem? E a mim afetou-me bastante porque eu sempre que lia tinha ataques de choro, literalmente. E foram piorando conforme eu ia avançando no livro e ia chegando ao fim. E eu já falei isto no podcast que tenho com a Sara. Que foi, agora no final, houve uma passagem onde ele falava sobre como estava a sua vida e ele agora queria assentar e queria ter filhos e não sei o quê. E eu a ler essa passagem só me passava pela cabeça, tipo, ele não conseguiu nada disto, porque ele parecia que ele teve a vida toda dele a batalhar para depois lançar este livro e ir em paz, sabem? E esse pensamento é muito, sei lá, já falei disto bué de vezes, mas não me canso de pensar sobre este assunto. Tipo, parece que estava destinado a lançar aquele livro, a tirar as palavras do peito, a tirar a dor do peito para ir em paz, o que é horrível, ao mesmo tempo que é bom, sabem? Mas de facto tornava-se cada vez mais difícil ler a autobiografia dele e é um livro que eu recomendo para quem acompanhava, não sei, mas tenho a noção que fala de assuntos bastante importantes e podem ser trigger warnings, podem ser não, se calhar podem ser gatilho, pronto, está aqui a expressão, podem ser gatilho para alguns. Temos de ter em conta que fala sobre adição, vícios, fala sobre saúde mental, fala sobre muita coisa. Por isso tenham cuidado antes de ir, percebam se estão no lugar certo para irem, sabem? E se serão capazes de ler sobre alguém que vocês acompanhavam e era tão querido pelo público, sabem? E foi há pouco tempo. Este foi sem dúvida um dos livros mais difíceis que eu li nos últimos tempos, e nem é pelo conteúdo, mas pela experiência. E pronto, é isto que eu tenho a dizer sobre este livro. Depois, ainda outra autobiografia, que eu também não sabia que era autobiografia, é Uma Pessoa de Aluguer que Não Faz Nada. Eu nem me vou atrever a dizer o nome do autor. Gostei bastante, fui recomendada pela Fangirlish Wandering, recomendada, influenciada, pronto. Este livrinho fala ou aborda temas bastante importantes sobre o mundo do trabalho, crises existenciais também sobre o mundo do trabalho e sobre o que é fazer nada, o que é fazer alguma coisa. E não é um livro que toda a gente vá se relacionar com, a menos que esteja numa crise de vida, numa crise de identidade, numa crise, sei lá, sabem? Se vocês não estiverem numa crise, se calhar não vão gostar tanto, mas eu gostei dos pensamentos todos existentes em relação ao trabalho, quando nos cansamos do trabalho, o que é que nós devemos saber fazer, o que é que nós somos
se somos alguém para além do nosso trabalho ou se o nosso trabalho é a única coisa que nos define. Eu acho que cada pessoa vai ter a sua versão diferente de opinião em relação ao livro, porque cada um vai ter um take diferente sobre o mesmo. Mas, eu acho que recomendo para quem esteja numa crise de idade. Pronto, vocês perceberam. Estes são os livros todos que eu li, mas eu falei-vos em slump. E eu vou-vos explicar. Este era o livro do mês de junho dos surtos literários. Eu estou a 70%. Não está a ser fácil. Eu rendi-me ao audiolivro pela primeira vez na vida e eu nem sou uma pessoa que gosta de audiolivros, sabem? E isto diz muito. Jane Austen, imaginem, Orgulho e Preconceito é um dos meus livros favoritos, mas agora o Emma está a dar cabo de mim, sabem? E imaginem, eu tive numa reading slump na altura do This Is How You Lose the Time War. Senti que desde então saí da mesma porque comecei a ler outras coisas diferentes e este fez-me com que eu voltasse ao reading slump. Mais ou menos, eu acho que o facto de eu ter começado a ouvir o audiobook ajudou um bocadinho, porque se eu tivesse continuado a ler, sem dúvida que tinha entrado. E ainda bem que eu estou a ouvir, não a 100%, muitas vezes estou a ouvir e estou tipo a passar o olho pela página para perceber o que está a acontecer, senão eu não ia perceber nada. Mas acho que, comparadamente ao Orgulho e Preconceito, o Orgulho e Preconceito está muito melhor do que este. E se calhar este nem vai passar das 2 estrelas. E eu estou a 70%. Agora pensem. Eu acho que já vos disse, mas estou a ler The Love Hypothesis. Eu sinto que tenho repetido muito isto, mas pronto. Não dá. Está a ir devagarinho, mas está a ir. E está a ir muito bem. Mas muito bem mesmo. E pronto. Estes foram os livrinhos lidos entre maio e junho. Uns que já foram lidos. Uns que estão a ser lidos. E é basicamente isso que eu tenho para vocês hoje. Não é muito, mas é bom. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de partilhar comigo... Como? Não se esqueçam de partilhar comigo o que é que vocês andam a ler e as vossas recomendações para sair do Reading Slump. Eu aceito. Se quiserem partilhar sugestões também para ler no verão, eu estou a aceitar, porque eu estou mesmo a precisar dessas leituras de verão super viciantes. Então é isso. Beijinhos e vemo-nos no próximo vídeo. Sabem que me podem acompanhar nas outras redes sociais, acompanhar os meus podcasts, tudo e mais alguma coisa. Links na descrição. Comentem, sigam. E é isso. Beijinho.